Meus queridos amigos, abra comigo nesta manhã a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, Novo Testamento, no capítulo de número 2, e nós leremos os versículos de número 8 ao versículo de número 11. Lucas capítulo 2, versículo de número 8 a 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Bem, nesta manhã, em particular, eu gostaria de explorar este capítulo 2 de Lucas em uma mensagem devocional sobre o Natal, isto é, o natalino do Senhor Jesus, o seu nascimento neste mundo. E em particular o nosso foco estará sobre a experiência daqueles pastores de ovelha dos arredores de Belém, diante da imensa e gloriosa notícia que receberam do Senhor a respeito do nascimento do seu Messias. Queridos, nós começamos aqui neste versículo de número 7. E deu à luz Maria, seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Mas haviam pastores ao redor daquela região, não propriamente da vila de Belém, mas dos arredores de Belém, guardando os seus rebanhos de ovelha, como era costume daquela sociedade agrária de Israel. Muitos pastores em pontos diversos espalhados pelos arredores de Belém, guardando os seus pastores. Haviam aqueles que estavam ali em particular, e nós lemos no versículo 8, que haviam naquela mesma comarca, naquele momento, naquele contexto do nascimento do Salvador, pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Estavam no campo, o grego é um pouquinho diferente, eles habitavam no campo neste período do ano. Eles permaneciam ali, não voltavam para suas casas. Dia e noite passavam com aqueles rebanhos, cuidando dele neste período do ano, em ar aberto, dia e noite, com as suas ovelhas. Eram trabalhadores empregados, não pertenciam a eles aquelas ovelhas. Eram aqueles homens que pertenciam a uma classe muito baixa na sociedade, homens de trabalho duro, homens que não tiveram acesso a muitos bens e oportunidades que outras pessoas tinham, que moravam talvez em Jerusalém, ou de alguma classe material, financeira um pouco mais elevada. Mas provavelmente estes homens eram crentes no Senhor. Isto é, eles tinham fé na palavra de Deus. Não eram simples pastores ou homens ignorantes da verdade. Provavelmente eram crentes no Senhor, que aguardavam a esperança de Israel, que aguardavam o nascimento do Messias, o Salvador de seu povo, embora não possuíssem grande formação educacional. Eram privados de muitas coisas, homens, assim por dizer, um tanto toscos, não é? Pela necessidade do seu trabalho. Mas certamente eram homens que foram educados nas coisas de Deus. Claro que foram, porque eram judeus, e todo judeu deveria ser educado no conhecimento de Deus. Era um comando do Senhor que em cada vila houvessem sinagogas, e que as crianças fossem reunidas, eles fossem incutido o temor do Senhor, o conhecimento das profecias. E aqui nós temos homens, pastores de ovelhas, que certamente conheciam a palavra de Deus, e muito provavelmente, eu creio, eram crentes em Jesus Cristo. Eles conheciam as profecias em particular, que falavam sobre a vinda do Messias, o Messias de Israel, tão prometido, tão profetizado por séculos, por tanto tempo, que viria um Salvador, que traria de volta o seu povo para Deus. E eles esperavam que uma criança nascesse, por meio da qual Deus entraria no tempo e no espaço para ser o Salvador de seu povo. Eles esperavam, meus queridos amigos, de fato, uma criança divina. Não meramente uma criança apenas humana, mas eles criam na divindade do Messias. Eles tinham aprendido a respeito disso. E essa era a expectativa de todo judeu. Essa era a expectativa de todo judeu em Israel. Mesmo as moças, as mulheres, tinham a expectativa da possibilidade, caso fossem da tribo de Davi, da descendência de Judá, de serem elas portadoras o ventre pelo qual viria o Messias. Por isso que era uma grande tragédia, nós lemos tantas vezes no Antigo Testamento, a esterilidade, não é? Não era simplesmente pelo fato de não poder ter filhos, que é algo maravilhoso, mas porque elas talvez estariam cortadas daquela linhagem e da grande bênção e possibilidade de ser ela, aquela que traria o Salvador à existência, assim por dizer, como um ventre, o seu ventre humano neste mundo. E aqueles pastores de Belém esperavam pela vinda da esperança de Israel. Eles certamente esperavam, mas é possível crer
que estes pastores de ovelha em particular eram homens piedosos, eram homens que realmente tinham temor pelo Senhor, eram homens que realmente criam na palavra de Deus, e eram homens que faziam por onde, assim por dizer, em viver uma vida temerosa ao Senhor, temerosa não no sentido de um medo, mas de um temor santo a um Deus santo e glorioso, e que criam na palavra de Deus. É bem possível crer nisso, e eles tinham provavelmente firme em seus corações a esperança de Israel, que o Messias nasceria. E é muito provável que conforme chegava o tempo em que Deus enviaria o seu Filho amado a este mundo, que aquela esperança fosse de alguma maneira acalentada pelo Espírito de Deus no coração dos crentes em Israel. Crentes em Israel, pastor? Mas crentes não vêm a partir da igreja no Novo Testamento? É claro que não, meus queridos amigos, porque a salvação sempre foi pela graça. A salvação sempre foi por meio de Jesus Cristo. Assim, as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento, antes da vinda do Salvador, foram salvas pelo mesmo Salvador, pela mesma fé que nós temos no Salvador. Eles olhavam para frente contemplando a Cristo, e pela fé nele, em seu sacrifício, foram salvos. E nós olhamos para trás contemplando o Salvador, e pela mesma fé somos salvos. Assim, conforme o Salvador viria e chegaria a este mundo para a sua encarnação, é muito provável que Deus, pelo seu Espírito, aqueceria de alguma maneira a esperança do seu povo convertido naquela época. E nós temos aqui um grupo de pastores, não sabemos quantos dele, provavelmente um grupo pequeno, mas um grupo robusto para se proteger à noite, estarem sozinhos ali, crentes em Jesus Cristo. E eles tinham essa firme esperança em seus corações. Nós podemos ter certeza disso, embora o texto não esteja apontando de uma maneira muito afirmativa. Mas por que disto? Porque foram poucas pessoas privilegiadas ali naquele início, na participação da vinda do Messias. Nós vemos um punhado pequeno de pessoas, não é, que de alguma maneira interagiram com a vinda do Salvador. Eu creio que porque todas essas pessoas eram tementes a Deus, crentes nas promessas do Senhor, que aguardavam o Salvador. Pensa sobre José. Nós lemos que José era um homem justo, não é, diante de Deus. Um homem temente a Deus, não um crente frequentador de igreja somente, mas alguém que amava a palavra de Deus, que tirava o seu pé do pecado, que oferecia a Deus um sacrifício racional, isto é, ele escolhia em sua mente não pecar contra o Senhor, na sua maneira de agir, de falar, de vestir, nos seus negócios. Ele oferecia a Deus um culto escolhido, racional ao Senhor. Era um temente a Deus, um homem justo a Deus. Veja Simeão, homem piedoso, que esperava a esperança de Israel. Está nesse capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era como José, justo e temente a Deus. Eram poucas pessoas, foram poucos indivíduos, homens e mulheres, que foram de alguma maneira agraciados por Deus para terem um contato com este momento glorioso da vinda, da encarnação do Salvador neste mundo. Nós lemos sobre Ana, profetisa Ana, no versículo 36 e 37 do mesmo capítulo. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, veja o versículo 37, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. Eles certamente, embora pessoas desprivadas de privilégios, os pastores, isto é, uma vida muito dura, como aqueles outros homens, José, Maria, Simeão, Ana, eram crentes em Jesus Cristo. Por isso eles foram agraciados para terem essas revelações que nós vamos ver em alguns minutos, tão gloriosas, tão tremendas. E quando o anjo do Senhor, então, anunciou o nascimento do Salvador, pela maneira como eles responderam a este anúncio e compactuaram em logo ir a Belém, não ficaram com medo depois, não sei, vamos checar com os rabinos em Israel, vamos no templo ver se esse negócio é certo, será que o lanche que a gente fez mais cedo nos trouxe alucinação? Não, eles creram, e pela maneira como eles responderam à aparição do anjo, o anúncio, e o entusiasmo, a esperança, e o desejo, e a alegria, nos faz perceber que este bando de pastores, eles estavam juntos ali por algo em comum. Eles criam nas promessas de Deus, e essa crença lhes aproximou nesta comunhão íntima no Senhor. Deixe-me tentar fazer uma aplicação fora do contexto, mais apropriada, sobre comunhão. Meus queridos amigos e irmãos, nesta manhã, crentes em Jesus Cristo, que vêm de outras igrejas, que estão aqui, a nossa comunhão como cristãos no mundo é uma comunhão espiritual e não associacional, convencional, sinódica. E a base desta unidade cristã é doutrinária e não associacional, convencional. O que nos une são as doutrinas da verdade. Você vê em nossos dias muitas associações sendo criadas em igrejas, várias, para unir todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva convencional, não é verdade?
A história tem mostrado que isso tem trazido mais tragédia e problema do que auxílio. A nossa unidade é baseada em doutrinas. E muitas vezes as pessoas são encorajadas a abandonar doutrinas singulares, preciosas, porque há grupos tão heterogêneos, crendo em coisas tão diferentes. De que maneira nós vamos nos unir? Se não deixando as nossas diferenças de lado para nos unir em torno de alguma causa. E normalmente é uma causa social. É muito fácil você jogar fora muita coisa preciosa e importante para se unir em torno de alguma causa. Mas isso não é unidade orgânica, bíblica, real. Porque as coisas que nos unem são verdades que nós não podemos lançar fora. E porque nós não podemos lançar fora estas verdades, nós estamos colados com os outros, como esses pastores. É a verdade que nos une, a base da união cristã é espiritual. Está lá em João capítulo 17, e não convencional, associacional. E a firme fundação desta unidade cristã são doutrinas que nós não podemos negociar e deixar de lado, e isso nos une de uma maneira real. Eu fecho parênteses aqui, porque é isso que nós vemos nesses pastores de Belém, um bando de homens ali, de alguma maneira, passando o tempo junto, e provavelmente suas conversações eram tremendas, e eram bíblicas, e era a respeito da esperança de Israel. E a resposta deles ao aparecimento do anjo, aquela gloriosa luz, nos mostram que eles realmente eram pessoas que criam em Deus, crentes em Jesus Cristo, do Antigo Testamento ainda, porque o Novo está começando a nascer. Veja o versículo de número 9 agora. E eis, este é o anúncio do anjo, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, no alto, isto é, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram, e o termo no grego aqui é megalos, grande, imenso temor, pavor, cabelo arrepiando e tremendo, quando o anjo do Senhor apareceu para eles. De fato tiveram. É possível, apesar da estrutura da ordem das palavras neste versículo, que aquela luz tenha aparecido primeiro, antes que o anjo viesse, para que de alguma maneira eles despertassem, olhassem para o céu e tomassem um senso de antecipação antes da mensagem. Deus faz isso muitas vezes. Às vezes, quando você ouve o hino de um país, Inglaterra, por exemplo, faz muito isso, antes do hino começar a tocar, tem uma série de baterias, não é, chamando a atenção das pessoas, para que haja reverência, mesmo nos estádios. São poucos os países que fazem isso, só que eles têm herança bíblica, protestante. Mas é o que está acontecendo aqui. A luz aparece, toma a atenção deles, e de repente vem o anjo com a sua mensagem, para que mente e coração estivesse voltado para aquilo que o anjo do Senhor ia dizer. Bem, nós vemos isso acontecer aqui. E essa gloriosa luz é chamado aqui de a glória do Senhor, um luzeiro que os deixou atônitos, certamente, concentrados, pasmados, esperando ver o que vai acontecer na sequência. Então vem o anjo do Senhor em sua glória também. Bem, alguns comentaristas têm falado sobre esta luz brilhante e envolvente. É difícil pensar sobre ela, não é? Mas ela é chamada aqui de a glória do Senhor. E se você for um estudante da palavra de Deus, você logo de cara percebe que esse termo glória do Senhor é muito repetido no Antigo Testamento. Não se sabe a fonte original desta luz. E é difícil para nós visualizarmos como essa luz apareceu, porque na nossa concepção, luz vem de um objeto, do sol, de uma lâmpada, de alguma fonte. Mas a maneira como é expresso aqui no texto dará a ideia de que a luz emanou do nada em volta deles, por toda a região onde eles estavam, talvez as planícies, iluminando as bordas dos montes, de alguma maneira trazendo grande luz àquele lugar. E é por isso que é chamado de a glória do Senhor também, algo que refletirá o Senhor, uma luz imanente, envolvente, poderosa, gloriosa, e eles sentiram esta luz. Agora pense comigo, como judeus que conheciam a palavra de Deus, certamente eles tiveram um grande temor neste momento, porque eles sabiam que escuridão e grande luz era sinal, escuridão de julgamento e luz da presença do Senhor, como nos montes, não é? Na entrega da lei. E esta luz gloriosa, chamada aqui de a glória do Senhor, porque não era apenas uma luz, mas ela de alguma maneira, que nós não podemos entender aqui por não experimentar esta luz como eles, trazia algo da glória, do caráter divino. Isso provavelmente os fez sentir impuros, algo que expôs nas suas mentes o seu pecado. E eles certamente temeram muito naquele momento, e provavelmente naquele instante o anjo vem trazer-lhes a mensagem, e aqui ele é chamado de o anjo do Senhor. E você sabe também que no Antigo Testamento o termo anjo do Senhor muitas vezes é uma referência ao próprio Deus, mas aqui neste caso em particular há um anjo
em particular, não o Senhor, mas o anjo do Senhor. Provavelmente um anjo sênior, um anjo mais elevado. Nós não sabemos se Gabriel, se o mesmo que trouxe a informação a Maria, ou se Miguel, mas um anjo em particular que recebeu esse privilégio imenso de trazer esta notícia àqueles pastores. E é provável, meus irmãos, que aqueles pastores ficaram bastante alarmados com a luz, com o anjo, com as palavras. Que experiência gloriosa, não é, daqueles homens? Que experiência tremenda, humanamente falando, aqui neste momento, nesta realidade comum, conversando, a glória do Senhor se manifestar daquela maneira, e eles virem o anjo do Senhor e ouvirem. E esse glorioso anjo do Senhor que vem da presença do Senhor, então fala a estes homens. E nós vemos que na sequência um imenso coral de anjos vindos da parte do Senhor para louvar o Senhor e proclamar algo de grande importância. A propósito, é a primeira vez neste mundo que um coral de anjos canta aqui nesta terra. Você nunca ouve falar sobre isso no Antigo Testamento. Você vê sobre visões de anjos louvando e adorando ao Senhor, mas é a primeira vez que eles vêm no mundo em uma ordem de coral adorar ao Senhor. Isso é tremendo e às vezes nós passamos percebido esses detalhes na narrativa. Cantando na terra, e como não deve ter sido estas palavras e essa adoração que um dia nós ouviremos e nos uniremos a Ele, como diz Apocalipse capítulo 4 e 5. Bem, os anjos se unem em um coral no céu adorando ao Senhor. Perfeita harmonia. Palavras que são ditas, uma experiência realmente sobrelevada para aqueles homens simples, pastores, crentes em Deus. Mas antes das multidões dos anjos, exército da mensagem do anjo aos pastores no versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo estas novas de alegria. Vos trago novas de grande alegria. Certamente palavras que lhes acalmaram naquele momento. Vos trago novas de grande alegria para vocês. São para aqueles homens. As novas, as boas novas não são para os anjos. Os anjos não caíram em pecado. Estes anjos não se rebelaram contra Deus. Esta notícia e informação trará alegria a pecadores como nós. Que Deus proveu um Salvador. E será que isso não é alegria para um pecador condenado? Um pecador que conhece e sente a sua condenação? Novas de grande alegria para homens e mulheres. Novas de grande alegria. Talvez você já ouviu ao longo da tua vida muitas notícias que trouxeram alegria repentina, não é verdade? A notícia do nascimento de uma criança, que coisa maravilhosa, não é? Nasceu aquela criança, talvez uma gravidez difícil. Talvez você vê às vezes nos documentários, lê a alegria das pessoas no final de guerras, que festividades, que alegria, que gozo, que alívio. Talvez você se recuperou de uma longa enfermidade e uma recuperação veio e você se sentiu tão alegre, tão agradecido. Alegria na união de um casamento, encontrar um amigo, uma amiga para a vida, aquele momento das bodas, momentos de grande alegria. Mas amigos, esse momento aqui excede todos os momentos possíveis de alegria que nós podemos ter. A vinda do Messias, a vinda do Salvador prometido. Nós estamos tão acostumados com essas palavras, com essas narrativas, não é? Que elas se tornam quase que um presépio, essa narrativa, e nós não paramos para contemplar com calma no que está aqui. Novas de grande alegria. O Salvador que tinha sido prometido por tantos séculos, ele de repente está conosco. E essa alegria, grande alegria, é porque Deus está vindo e Deus está entrando na humanidade. Todas as profecias antigas agora sobre o Salvador, naquele momento sendo cumprido, naquele exato momento da história. Sim, ele iria morrer, ele nasceu para morrer, ele iria até a cruz do Calvário para pagar no lugar de milhões e milhões de pessoas. Ele sofreria abuso, violência, ele seria torturado, ele agonizaria no sol escaldante de Israel, crucificado com uma coroa de espinho perscrutando sua pele, sangue escorrendo. Ele seria perfurado no seu lado, ele seria desprezado pelos líderes, abandonado pelos seus discípulos. Ele experimentaria naquelas horas de escuridão a força e o poder dos demônios ali tentar na cruz do Calvário, não no inferno, mas na cruz do Calvário. Tudo isso ele haveria de experimentar, mas neste momento é um momento de grande, grande alegria, porque agora homens e mulheres teriam acesso a Deus.
as bênçãos de reconciliação ao Salvador e a vida na alma pelo Salvador. Veja esse versículo de número 10. Novas que será para todo o povo, para vocês de classe tão humilde, pastores como vocês, e para os gentios, aqueles que estão na sombra da morte, o Salvador chegou para o mundo inteiro. Então este versículo de número 11. Pois na cidade de Davi, cidade de onde Davi era originário, a pequena Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Bem, não é a primeira vez que eles ouvem esta verdade, esses pastores, que o Messias é o Senhor, Deus mesmo vindo ao mundo. Eles entendiam essa teologia, que o Salvador seria divino. Eles já sabiam essa doutrina, porque as profecias que eles conheciam diziam: eis que a Virgem dará à luz um filho e chamá-lo-ão Emanuel, Deus conosco. O Messias seria divino. Eles esperavam que de alguma maneira Deus viria a este mundo, que a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, viria, tomaria um corpo e uma natureza humana. Eles não sabiam como isso aconteceria, mas eles esperavam por isso. A teologia deles era correta. Eles colocam no bolso muitas seitas em nossos dias. E aqui está o cumprimento da profecia, querido. O cumprimento da profecia dada por Deus a Eva, a semente da mulher, lá no início, lá no começo da humanidade, quando o homem caiu em pecado, aquela grande promessa dada por Deus, que da descendência da mulher, uma semente, alguém nasceria, um homem, isto é, humano como ela, para esmagar a cabeça da serpente naquela cruz do Calvário. A promessa dada a Eva, então a promessa dada a Abraão, de que da sua linhagem, descendência em particular, viria o Redentor do seu povo, haveria um grande descendente que viria no tempo devido para esmagar a cabeça da serpente também, e todas as nações da terra seriam abençoadas por ele. Por isso esta notícia de grande alegria para todos. E o cumprimento dessa profecia dada também a Davi, que dele, da sua família e linhagem, seu sobrenome em particular, veria o Salvador. A promessa de que o descendente seria divino. Mesmo o Senhor de Davi, disse o Senhor, diz Davi, Deus, o Pai, ao meu Senhor, o Filho, ele seria divino. E essa promessa está sendo cumprida aqui neste momento. Promessa dada a Abraão por Davi, a criação daquele berço para o nascimento do Messias, isto é, o povo de Israel, para que ele viesse para o mundo inteiro. Então o berço ficou de lado, é claro, para que todos fossem salvos. E aqui estão esses pastores que foram educados nessas profecias e que esperavam estas coisas, sem dúvida, um Messias, um Salvador divino que viria. E aqui estão eles, vendo estas coisas, ouvindo este anjo, ouvindo o coral, vendo a luz, provavelmente confusos e perguntando como isso poderia ser. Que para eles, homens tão simples, pastores de ovelhas, fosse anunciado estas coisas. Mas sem estes sinais miraculosos, sem a glória da luz, sem a presença do anjo, sem as palavras do anjo, sem as multidões dos corais do anjo, como eles poderiam crer que aquele menino simples, envolto em tecido, em panos, era o grande Messias, Deus encarnado? Dificilmente, não é verdade? Dificilmente eles creriam, especialmente quando a evidência que o anjo se propõe dar para eles, para provar que o Messias chegou, é uma coisa totalmente comum. Veja o versículo de número 12. E isto, diz o anjo, vos será por sinal, prova, evidência, que o Messias nasceu, que ele é divino. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Algo de miraculoso, sobre comum nisso aqui. Um menino recém-nascido envolto em panos. Esse era o costume dos judeus, envolver a criança em panos limpos e deitá-lo em algum lugar. Daí a necessidade desses sinais de antecipação, a glória do Senhor, os anjos, o coral de anjos, essas aparições confirmando aquilo que eles já sabiam das profecias, para que quando eles chegassem e vissem o menino, eles soubessem que, embora humanamente ali nada de anormal, e deveria ser assim, um homem como nós, sem sinal nenhum distintivo de que é divino, eles crescem pela fé que ali estava o Salvador. Meus queridos amigos, uma família pobre, José, Maria, um menino envolto em panos, um bebê recém-nascido, nada fora do comum. A autenticação veio antes. Veja o versículo de número 13 agora. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo... Bem, é muito difícil numerar esses exércitos. Aqui o versículo 13 fala sobre multidão dos exércitos.
ou seja, grupos de exército, ou seja, uma grande quantidade imensa, não é? Todos os anjos do céu esvaziaram o céu para louvar o Senhor, nós não sabemos, multidões. Mas deixe-me retornar para o versículo 11, porque é algo muito precioso aqui. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, e aqui está 3 títulos dados ao Senhor: o Salvador, 1, que é Cristo, 2, o Senhor, 3. Que nomes, que títulos belíssimos. Há coisas profundas e preciosas nesses títulos aqui. 3 títulos gloriosos de Deus. Não são nomes, mas são títulos. Um dia, adolescente, estava numa praça em Goiânia, 15 anos de idade, antes da minha conversão. Um membro de uma seita se aproximou e perguntou, na astúcia dele, querendo ali me ganhar para o grupo dele: você sabe qual é o nome de Deus? E eu, muito besta na época: é Deus? Não, é Jeová, é Tsikne, é Jireh. Mas esses não são nomes, são títulos. Porque o seu nome é não nome. Porque quando Moisés perguntou: qual é o teu nome, Senhor, que eu digo eu represento Deus? Ele diz: eu sou o que sou. Ele não pode ser rotulado. E aqui estão títulos que representam a sua glória e os seus atributos e a beleza da sua santidade, porque os seus atributos são santos e tudo que emana dele. E nós temos esses 3 títulos que falam algo a respeito de nosso Salvador Jesus Cristo. Salvador, Cristo, o Senhor, um Salvador, um libertador. Este é o significado, um título mais uma vez dado ao Messias no Antigo Testamento. Esse título é o cumprimento de profecias. Salvador mostra que ele vem de Deus, porque todo momento no Antigo Testamento salvação pertence a Deus. Deus é Salvador, é Ele quem salva. E ao ser dado a Jesus esse título, nós estamos vendo que Ele é divino, que é Ele quem salva e que salvação pertence a Ele. Como nós precisamos de um Salvador, amigos, nesta manhã. Como nós precisamos de um Salvador. Queridos amigos, nesta manhã aqui nesta congregação, haveria alguém aqui presente que não tem ainda o Salvador, que não tem o Salvador, e você não experimentou as maravilhas da conversão? Nós iremos falar sobre isso nesta noite, sobre o que é conversão e o que não é conversão. Mas haveria alguém aqui nesta noite que não tem ainda o Salvador, e você nunca ainda experimentou comunhão com o teu Criador, é Ele lá e você cá ainda, porque você não tem o Salvador em tua vida. Você não experimentou comunhão com Ele, te dando uma nova natureza, perdoando os teus pecados. É isso que nós precisamos, de um Salvador, porque nós somos pecadores, porque nossos pecados nos separam de Deus e nós não podemos andar com Deus, nem entrar na sua presença, nem ver a sua glória aqui, nem no céu. Nós precisamos de um Salvador, sentir a presença de Deus, experimentar as suas bênçãos, ter o perdão de nossos pecados e a remoção da culpa. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Ele veio para isso, Ele veio para salvar. E às vezes nós não parecemos entender que a única maneira de vir a um Salvador é como alguém perdido, porque Ele veio salvar pessoas perdidas. Você já encarou os teus pecados? Você já veio a Ele? Você tem ou não tem um Salvador? Nós precisamos de um Salvador para remover o nosso pecado e a nossa culpa. E como poderia ser feito senão através do próprio Deus vindo a este mundo? O nosso pecado, a nossa transgressão, não é contra um homem carnal, uma criatura. Todo o pecado é contra Deus. A lei de Deus é eterna contra Deus. Um pecado contra um ser eterno merece um castigo eterno. Nem um homem ou anjo ou ser criado que teve um início, e eternidade quer dizer sem começo e sem fim, pode pagar no teu lugar ou no meu lugar. É por isso que nós precisamos de um Salvador divino, que ofereça uma morte sacrificial e leve sobre si todo o peso eterno da punição, para que eu seja livre e perdoado. Você tem um Salvador ou você não o tem? E se você não tem, você deve tomar isso como uma coisa mais séria e urgente em tua vida. Não brinque com estas coisas. Ele veio e você pode vir a Ele. Ele é o Salvador. Mas há um segundo título aqui no versículo 11. O título é Cristo.
Salvador representa a sua divindade, Cristo representa o seu apontamento oficial para o ministério, o ungido, o Messias, separado, indicado, como eram os reis no Antigo Testamento, os profetas e também os sacerdotes. Essas três classes eram ungidas com óleo para separação. Só ele, pastores não eram ungidos, pregadores não eram ungidos, mas esses eram. E Cristo foi nosso rei, profeta e sumo sacerdote. Daí o seu título, Messias, Cristo, e então Senhor. E Ele será Senhor, e Ele é Senhor. E Ele domina em todo o coração convertido e em sua igreja neste mundo. E o seu cetro de autoridade nesta jornada e nesta vida é a sua palavra. E nós nos submetemos a ela porque somos o seu povo. Ele tem domínio já. Ele dominará quando Ele vai tornar este mundo e tomar de volta toda a autoridade que Ele deu provisoriamente a reis e a governadores. A Ele pertence. E todo joelho, diz a palavra de Deus, de amigos e inimigos, se dobrarão diante dEle, mesmo do diabo e dos seus anjos, para reconhecer o seu pecado e condenação, se dobrarão diante do Senhor Jesus Cristo. Você tem um Salvador? Você o tem como amigo aqui. Você não tem. Você encontrará como juiz quando Ele retornar ou quando você subir à presença do Senhor Jesus. Mas Ele veio para salvar. E aqui está Cristo, Messias, Salvador, Senhor. Ele é tremendo e ao mesmo tempo Ele é um bebê numa manjedoura. Que coisas tão tremendas, não é? Glorioso e eterno Deus ali naquele lugar. Veja esse versículo de número 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Incrível. O Senhor da glória vem a este mundo como um bebê. Não é tremendo? Você sabe o que isso significa, meus irmãos e amigos, nesta manhã? Ele vir como um bebê. Bem, Ele poderia ter vindo a este mundo como um adulto. Claro que poderia. Obviamente, todas as profecias teriam que ser nos dadas de uma maneira diferente, apontando para isso. Anunciariam a sua vinda como um adulto. Ele apareceria já no seu ministério, iniciando desde o início e pregando o Evangelho. Mas por que nascer como um bebê? E começar como um bebê? Por que viver esse período da vida como um bebê, a infância, a adolescência, a juventude, antes de entrar na vida adulta e embarcar em seu ministério, em sua obra redentiva, isto é? Bem, a sua vinda como um bebê é maravilhosa para nós, porque ela nos ensina muitas coisas, na verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, Ele iria assumir todas as limitações humanas, todas elas, sem o pecado original, é claro, e em sua natureza divina, Ele continuaria infinito e eterno, divino, mas Ele entraria num corpo humano real com todas as suas limitações e deveria experimentar essas limitações desde a entrada neste mundo. Ele não seria isento de nenhuma das pressões que nós sofremos. Ele não foi isento de nenhuma tentação que nós somos tentados. A Bíblia nos diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar, que nos ensina a parte que ser tentado não é pecado, mas ser levado pela tentação, cumpri-la. Ele não estaria isento de nenhum sofrimento, de nenhuma pressão. Nós deveríamos viver vidas perfeitas ao longo de toda ela diante de Deus, para merecermos o céu, por mérito, por direito. E nós temos pecado contra Deus, e nos afastado de Deus, e rebelado contra Deus. E nós precisamos de um Salvador, que para ser o nosso representante humano, representante como homem, representando os seres humanos diante de Deus, deveria ser um ser humano como nós, experimentar as mesmas coisas, para que Ele pudesse, pelos seus próprios méritos, ganhos em uma vida perfeita, merecer e adquirir o céu para nós. Queridos, deixa eu explicar um ponto de teologia novamente aqui. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é o pagamento suficiente por aqueles por quem Ele veio salvar pelo pecado deles. Todavia, aquela morte lá na cruz não nos garante entrada no céu, porque o céu é um galardão, é um prêmio. E o que é que eu fiz por merecer o céu? Nada. O Senhor Jesus Cristo deveria morrer naquela cruz, pagando em meu lugar. E Ele também viveu uma vida perfeita para angariar o céu por direito e me dar o céu.
Que vida, não é? Que tremendo, que amor. Ele nasceu como um bebê, ele passou por todas as etapas da vida de uma criança. Veja esse versículo, que palavra tão tremenda. 7, deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Como um bebê, é claro, ele jamais pecou. Ele viveu aquela vida perfeita em amor a Deus, por Deus, em submissão a Deus, em toda a sua vida. Ele colocou aquele mandamento em primeiro lugar, em seu devido lugar. Ele amou a Deus de todo o coração, de todo o pensamento, de todo o seu entendimento. Ele adquiriu os méritos que Adão e você e eu perdemos a cada dia, e assim ele abriu o céu para o seu povo como um prêmio, um galardão, tendo pago no lugar deles os seus pecados. E é claro, isso nos ensina também que se Deus deveria experimentar, marque isso, que se Deus deveria experimentar todas as nossas limitações, todas as etapas da vida daqueles por quem ele morreu, bebê, infância e vida adulta, experimentar todas as nossas tentações e para muito mais do que nós suportaríamos, que segurança isso traz, não é? Que de fato, tendo nos salvado, Ele deseja se relacionar conosco, tendo experimentado a nossa experiência. Ele deseja nos aproximar dEle, um relacionamento de filhos e filhas em amor, conhecendo, andando conosco, nos guiando. Ele experimentou estas etapas. Isso traz tamanha segurança que Ele quer um relacionamento com cada crente, um andar próximo, uma comunhão real. Ele não é meramente um Salvador distante, Ele nos traz um relacionamento com Ele, e Ele experimentou estas coisas. E que amor, e que glória, e que demonstração tão grande. Isso vai para além da nossa compreensão. Será que nós podemos pensar sobre isso? Será que eu posso ter certeza, você pergunta, que Ele irá me salvar e eu conhecerei o meu Deus, o meu Criador, em um relacionamento real com Ele, não distante, frio teológico, longe? Eu conhecerei a Deus intimamente e andarei com Ele. Ele me trará para um relacionamento com Ele, Ele me mostrará simpatia e bondade, responderá às minhas orações, e Ele se importa com a minha condição, com a minha fraqueza, com meus estágios ao longo desta jornada, e que um dia Ele me receberá no céu e que Ele me guiará ao longo desta jornada. Ele não está distante, Ele não apenas me salvou, escreveu meu nome no livro da vida e está cuidando do resto da história humana e salvando outras pessoas. É claro que eu posso ter certeza, porque Ele demonstrou isso, se identificando com o homem, vivendo aqueles estágios e de tal maneira experimentando cada etapa de nossa vida. Ele não é um Salvador insensível ou distante. Ele não é um Salvador distante, meu querido. Ele te conhece e te ama. Se você veio a Ele um dia como um pecador miserável, confessando a Ele os teus pecados, encontrando a vida, cada parte de sua vida neste mundo, me diz que Ele escolhe estar em um relacionamento real comigo. E assim a salvação é para muito mais e além do que o perdão de meus pecados. É vida na alma, é vida com Deus, é paz com Deus, e a paz de Deus em minha vida, em um relacionamento certo, seguro, e é um aguardar tão grande e glorioso de estar com Ele naquele dia. Salvação não é um evento pontual na história de uma pessoa. Salvação é um andar com o Senhor, é arrependimento e fé a cada dia, é uma vida com Ele, junto a Ele. Ou você tem Cristo, você tem estas coisas, ou você não tem estas coisas. Você precisa vir a Ele, se você ainda não veio. Veja novamente esses versículos que estão diante de nós, 16 e 17. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Eles foram os primeiros evangelistas na história. Eles foram divulgando que o Salvador chegara, espalharam a notícia. Sem dúvida, ao se encontrar com José e Maria, eles informaram para José e Maria o que eles viram. E eu gosto de crer que José e Maria também contaram para aqueles irmãos a sua experiência, de como o anjo apareceu a ela e a ele e a Isabel, e como aquelas coisas foram conduzidas. Eles se maravilharam ali, eles glorificaram a Deus ali, eles adoraram e louvaram o Senhor com seus salmos naquele momento.
e afirmaram seu amor por Deus juntos naquele lugar, com José e Maria, diante do Deus eterno encarnado, adorando ali com seu louvor e a sua afirmação. E eles se espalharam pregando o Evangelho. Bem, nós sabemos disso, que eles compartilharam com Maria, porque nos é dito no texto que ela guardou estas coisas em seu coração. E o versículo 18 diz: e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Por que tanto louvor? Por que tanta expressão de alegria do coração de uma mente informada por estas verdades? Porque eles entenderam o plano de salvação. Louvor aqui é a afirmação inteligente de coisas que se entende. Eles entenderam o plano de salvação, que Deus entraria no tempo e no espaço e tomaria um corpo e uma natureza humana, e tudo aquilo que eles sabiam e tinham aprendido estavam se cumprindo diante deles. Eles criam naquelas verdades, e eles se alegraram com a chegada do Salvador, e eles viram Deus encarnado na manjedoura, e eles ouviram os anjos nos céus, que falaram com eles, e aquele coral tremendo, e viram as multidões de anjos ali, a glória da luz, coisas tremendas, coisas surpreendentes, experiências maravilhosas. Mas deixe-me seguir para esse versículo de número 19. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E agora ouça o versículo 20. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo, observe isso, que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Ouvido e visto. Deixe-me tocar neste ponto e concluir aqui. Ouvido e visto. Você sabe o que é conversão bíblica, salvação? É uma experiência com Deus. É ser reconciliado com Deus. Pode ser resumido nestas duas partículas, nessas duas palavras aqui. Ouvir e ver. O que eles ouviram, o que eles viram. Você ouve a mensagem de salvação na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Você ouve e entende. Você compreende que Cristo veio, que Ele já veio, que Ele fez naquela cruz em sua vida perfeita. Você ouve e entende. Então você ouve a mensagem sobre o Calvário, como tendo nascido, Ele foi àquela cruz voluntariamente ali. Todo o meu pecado foi derramado sobre o seu corpo e alma. Ele levou a minha mancha, a minha imundície, e Ele pagou em meu lugar, morrendo, sofrendo aquilo que eu mereço sofrer no inferno. Ele não desceu ao inferno, Ele sofreu, assim por dizer, tudo aquilo que o inferno é ali. Mesmo o próprio Deus Pai virando o seu rosto, o inferno é um lugar de abandono. Para longe de mim apartai-vos, diz o Senhor. Ele sofreu estas coisas naquela cruz. E você ouve sobre esta mensagem. E você ouve que naquela cruz do Calvário aconteceu a maior de todas as transações do universo, o meu pecado sendo colocado sobre Ele, e a sua justiça e o seu mérito creditado à minha alma para o perdão e a salvação. Você ouve isso. Então você ouve, e como um pecador, rebelde, manchado, nascido em pecado, você ouve que você pode ir a Ele assim como você está, porque Ele salva pecadores. Você ouve que teus pecados podem ser perdoados, a tua culpa removida, e você receber certeza de que você foi salvo, mesmo nesta vida, que você está salvo. Você ouve estas coisas no Evangelho. E tudo isso que você ouve é anunciado por Deus aqui. Mas há um outro lado. Você também vê. Eles ouviram, eles viram. Eles ouviram a mensagem do anjo, e então eles foram e viram. E assim a conversão. Você ouve estas coisas maravilhosas. O Espírito de alguma maneira traz ela e transmite ela dos ouvidos para dentro da tua alma, como aquela espada que divide entre o ouvir físico e a alma, a carne e a alma, assim por dizer. E você sente que você é este pecador, e você de alguma maneira uma esperança cresce lá dentro, dado pelo Espírito, que você pode ser perdoado por Deus, Ele te chamando, você ouve estas coisas. Então você obedece, você crê, você confessa, você vem a Ele envergonhado, confessando o teu pecado a Deus, se entregando por inteiro. Então você começa a ver a realidade da obra de Deus em tua vida. Você começa a ver o que significa dizer, você começa a entender, ter uma experiência de conversão.
e você vê o que Ele faz em tua vida. Os teus pecados são perdoados e você sabe que foram perdoados. E Ele derrama vida em tua alma e você sabe que você é uma nova pessoa. Você vê, você entende, você sabe que algo aconteceu, que Ele ouviu e aceitou o teu arrependimento, que Ele te perdoou, que você é uma pessoa agora salva, uma grande experiência com Deus, uma alegria indescritível, uma paz tão grande que quase pode ser tocada, uma certeza. Você ouve a palavra, você crê e obedece em arrependimento e fé, e você começa a ver a glória de Deus em tua vida te transformando. Estes pastores de Belém, eles viram a glória do Senhor iluminando todo o céu. Eles viram o anjo, ouviram o anjo do Senhor anunciando, os seus olhos viram a multidão dos exércitos de Deus no céu, os seus ouvidos ouviram um cântico celestial, eles viram a criança pequenina embrulhada ali, naquela manjedoura, com a aparência de um bebê como outro bebê qualquer, mas com os olhos da fé, eles sabiam que ali estava o seu Salvador, e eles creram e adoraram. E a maior de todas as maravilhas da história humana, o eterno Filho de Deus que entrou no mundo para ser o Salvador do seu povo, Cristo, Senhor, Salvador. Queridos amigos, esta é a mensagem do Natal, de Cristo Jesus, do seu nascimento neste mundo, e a maneira como a sua vinda afetou aqueles crentes do Antigo Testamento, aqueles pastores, homens como você e eu nesta manhã. Me deixe concluir com o versículo de número 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. O próprio Filho de Deus se tornou homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Vamos orar juntos.